Oi, Raquel. Oi. Ah, tá. Boa tarde a todos. Estamos aqui reunidos, mais uma tarde de estudo. Hoje estudamos o Livro dos Espíritos. E o nosso palestrante de hoje será o senhor Evaldo. Então, vamos ao nosso... desculpe, estamos pelo Centro Espírita Daniel Cristóvão. Então, vamos começar lendo a nossa página de abertura, que é do livro Do Problema do Ser, do Destino da Dor, de Leon Denis. Então, o título é A Alma e os Diferentes Estados do Sono. O estado do sono fornece-nos sobre a natureza da personalidade indicações de grande importância. Em geral, não nos aprofundamos bastante a respeito do mistério do sono. O exame atento deste fenômeno, o estudo da alma e de sua forma fluídica durante parte da existência que consagramos ao repouso, conduz-nos a uma compreensão mais ampla das condições do ser na vida do além. O sono possui não só propriedades reparadoras, a que a ciência ainda não deu destaque suficiente, mas também um poder de coordenação e de centralização sobre o organismo material. Acabamos de ver que ele pode, além disso, provocar uma expansão considerável das percepções psíquicas, maior intensidade do raciocínio e da memória. O que é, então, o sono? É simplesmente a saída, o desprendimento da alma com relação ao corpo. Dizem que o sono é irmão da morte. Estas palavras exprimem uma verdade profunda. Aprisionada à carne durante o estado de vigília, a alma recupera o sono, sua liberdade relativa, temporária e, simultaneamente, a utilização de seus poderes ocultos. A morte será sua libertação completa, definitiva. Nos próprios sonhos, vemos entrar em ação os sentidos da alma, estes sentidos psíquicos, dos quais os do corpo são a reduzida manifestação exterior. À medida que as percepções do exterior se enfraquecem e se apagam, com os olhos fechados e os ouvidos cerrados, outros meios mais poderosos despertam das profundezas do ser. Vemos, ouvimos, com auxílio dos sentidos internos, imagens, formas, cenas distantes desenrolam-se sucessivamente. Ocorre encontro entre personagens vivos ou mortos. Esta ação, frequentemente incoerente e confusa no sono natural, torna-se precisa e cresce com o desprendimento da alma no sono provocado, no transe sonambúlico e no êxtase. Às vezes, a alma se afasta durante o repouso do corpo, e são as impressões de suas viagens, os resultados das suas buscas, das suas observações, que se traduzem pelo sonho. Leon Denis. Então, agora vamos à nossa prece inicial. E assim, Senhor Jesus, estamos aqui reunidos na tarde de hoje para estudar o Livro dos Espíritos. Ampara todos nós, ampara o nosso orador da tarde de hoje, o senhor Evaldo, nessas vibrações amorosas. Abre os nossos corações para que nós tenhamos percepções, maiores de compreender os ensinamentos dos Espíritos. Se conosco, Jesus, na tarde de hoje. Então, agora vamos ler o Livro dos Espíritos, que são as questões da 413 a 421. Então, visitas espíritas entre pessoas vivas. A 413. Do princípio da emancipação da alma, parece decorrer que temos duas existências simultâneas: a do corpo, que nos permite a vida de relação ostensiva, e a da alma, que nos proporciona a vida de relação oculta. É assim? No estado de emancipação, prima a vida da alma, contudo, não há verdadeiramente duas existências. São antes duas fases de uma só existência, porquanto o homem não vive duplamente. 414. Podem duas pessoas que se conhecem visitar-se durante o sono? Certo.
E muitos que julgam não se conhecerem costumam reunir-se e falar-se. Podeis ter, sem que o suspeites, amigos em outro país. É tão habitual o fato de ides encontrar-vos durante o sono com amigos e parentes, com os que conheceis e que vos podem ser úteis, que quase todas as noites fazei estas visitas. 415. Que utilidade podem elas ter se as ouvidamos? De ordinário, ao despertardes, guardai a intuição desse fato, do qual se originam certas ideias que vos vêm espontaneamente, sem que possais explicar como vos acudiram. São ideias que adquiriste nessas confabulações. Agora vamos pular para a 419, que é a transmissão oculta do pensamento. O que é que dá causa a que uma ideia, a de uma descoberta, por exemplo, surgem muitos pontos ao mesmo tempo? Já dissemos que durante o sono os espíritos se comunicam entre si. Ora bem, quando se dá o despertar, o espírito se lembra de que aprendeu e o homem julga ser isso um invento de sua autoria. Assim é que muitos podem simultaneamente descobrir a mesma coisa. Quando dizeis que uma ideia paira no ar, usais de uma figura de linguagem mais exata do que supondes. Todos, sem o suspeitarem, contribuem para propagá-la. Desse modo, o nosso próprio espírito revela muitas vezes a outros espíritos, malgrado nosso, o que constituía objeto de nossas preocupações no estado de vigília. 420. Podem os espíritos comunicar-se estando completamente desperto do corpo? O espírito não se acha encerrado no corpo como numa caixa, irradia por todos os lados. Segue-se que pode comunicar-se com outros espíritos, mesmo em estado de vigília, se bem mais dificilmente. 421. Como se explica que duas pessoas perfeitamente desacordadas tenham instantaneamente a mesma ideia? São dois espíritos simpáticos que se comunicam e veem reciprocamente seus pensamentos respectivos, embora sem estarem adormecidos os corpos. Há entre os espíritos que se encontram uma comunicação de pensamento que dá causa a que duas pessoas se vejam e compreendam sem precisarem dos sinais ostensivos da linguagem. Poder-se-ia dizer que falam entre si a linguagem dos espíritos. Agora vamos passar a palavra para o nosso amigo Evaldo, que fará o nosso estudo da tarde de hoje. Vamos aguardar um minutinho, vai estar havendo um probleminha de transmissão. Agora sim. Boa tarde a todos, boa tarde aos irmãos do Centro Espírita Daniel Cristóvão. E nós rogamos sempre ao benfeitor Daniel Cristóvão que nos oriente, que nos intua sobre aquilo que nós precisamos aprender mais ainda do Livro dos Espíritos e do Livro dos Médiuns, para que possamos aplicar esses conhecimentos na nossa vida diária, na nossa vida de relação, não só para entender as nossas percepções, como também poder, quem sabe, orientar algum irmão que esteja com alguma dificuldade de entendimento a esse respeito. E eu gostaria primeiro, claro, de me apresentar, né? Meu nome é Evaldo Raia, tá no vídeo aí, Evaldo Raia Oliveira, e eu faço parte do Centro Espírita Casa do Caminho Chico Xavier, aqui em Jacarepaguá, no bairro da Freguesia. É uma casa ainda neném, vamos completar agora em maio 6 anos de fundação, e estamos caminhando dentro da proposta do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, com a orientação das obras complementares da doutrina e grande parte delas, né, recebidas pelo nosso benfeitor Chico Xavier. Nós estamos sempre na atividade ainda não presencial, mas temos um estudo que é diário, de segunda a sexta, às 18 horas, e temos também o nosso site, csx.org.br. Aqueles que quiserem nos conhecer melhor, é só acessar o nosso site, csx.org.br. Bom, vindo então falar do tema que nos é proposto,
aqui no Daniel Cristóvão, que é acerca das visitas espíritas entre pessoas vivas, o senhor Allan Kardec questiona os benfeitores dentro de um conhecimento que já nos é anterior de primeiro. Eu gosto sempre de lembrar, quando fala de visita entre pessoas, entre espíritos, né, e entre pessoas vivas, as visitas espíritas, nós temos que buscar o auxílio lá do Livro dos Médiuns. No primeiro capítulo do Livro dos Médiuns, o codificador questiona: há espíritos? É o primeiro passo para a gente acreditar na possibilidade da comunicação, é a crença, o acreditar, o saber que os espíritos existem como força da natureza criada por Deus, como todas as outras forças, como tudo que existe no multiverso conhecido e não conhecido, é por criação do Pai Celestial, pela força criadora de Deus. Então, a partir do momento que a gente conhece, acredita e aceita a existência dos espíritos, porque acreditar e aceitar há uma certa diferença, porque acreditar são fatos que imprimem uma certa causam uma certa impressão na nossa inteligência, no nosso entendimento. Agora, o aceitar, o confiar, o conhecer, aí já vem um outro aspecto do desenvolvimento desse conhecimento, dessa inteligência. E o senhor Allan Kardec, na 1913, ele inicia esse processo de entendimento a partir desses conhecimentos básicos, né? Que a emancipação da alma, como Kardec nos propõe, é a dissociação do espírito do corpo em que ele está associado para a presente existência. O termo alma, Kardec especifica que é o espírito encarnado. Na linguagem popular hoje da doutrina espírita, no cotidiano dos nossos estudos da doutrina espírita, nós pouco nos referimos à alma como sendo o espírito encarnado. Optamos sempre por dizer o espírito encarnado ou desencarnado, de acordo com a condição em que ele se estabelece naquele momento. E a possibilidade dessa intercomunicação com os dois planos da vida, como dizem os benfeitores com muita propriedade, que não existe duas vidas, uma vida espiritual, uma vida material. Não, a vida é uma só. Como não existe também um mundo espiritual e o mundo material. Eles se interligam, como Kardec nos afiança no Livro dos Espíritos, que nós somos o plano espiritual e o plano material quase que se acotovelam diante da união dos propósitos de caminhada na Terra, que é um planeta que estamos habitados. Mas não existe dois mundos, não existem duas vidas. O mundo é um só, as manifestações ou fases, como os benfeitores falam a Kardec, é que são distintas. Quando nós estamos associados ao corpo físico, nós vivemos as experiências do plano físico. Quando terminamos a nossa jornada aqui no plano físico, retornando à experiência, distanciado da experiência física, então continuamos a nossa vida de relação no plano espiritual. E quando Kardec questiona para os benfeitores se o espírito ele tem como essas duas vidas de relação ostensiva, a da alma e do corpo físico, eles dizem que não, porque não há essa separação. Para que a gente possa entender, especificar melhor. Quem está entabulando o raciocínio que eu estou colocando aqui não é o meu cérebro físico, não é o meu aparelho fonador. Sou eu, espírito, que tenho essa capacidade de raciocínio e tenho esse corpo, que hoje é conhecido como o nome de Evaldo, que manifesta essas potencialidades de inteligência que eu transmito através da palavra. Mas eu mesmo, como individualidade, eu, espírito, eu não sou visível ostensivamente quando no estado desperto ou mesmo no estado de sono físico. Porque quando nós iniciamos o processo do sono físico, o que nos torna visíveis no plano espiritual é o perispírito, é o elemento
que, como diz os espíritos a Kardec, é o laço que prende o espírito ao corpo. Então, quando alguém tem uma experiência espiritual com o Evaldo através do sono físico, a pessoa está vendo não o espírito do Evaldo, mas o perispírito, e vai falar: poxa, hoje à noite eu sonhei com o Evaldo. Ou então eu sonhei com fulano, com ciclano, com beltrano, ou então sonhei com pessoas que eu não conheço, que eu nunca vi na minha vida. A gente usa esse termo assim, né? Como se o espírita pudesse afirmar que nunca fez isso ou sempre fará aquilo. Não, nunca e sempre são dois termos que não se adequam ao princípio que a doutrina espírita nos apresenta, porque o nunca é o que jamais existiu, e não podemos fazer essa afirmação. E o sempre também é algo que sempre existirá, e também não podemos fazer essa afirmação. Tudo tem um processo de transformação. Então, o que Kardec pergunta é que se há essa possibilidade dessa interação com os dois planos da vida, com as duas fases da vida em que nós estamos encerrados. E aí ele questiona se é possível nos visitarmos durante o sono físico. A negação dessa afirmação seria completamente contrária ao que a doutrina nos propõe. Porque os benfeitores colocam de forma muito taxativa para Kardec que, uma vez que haja o relaxamento dos laços físicos, os laços que prendem o espírito ao corpo físico, e esse relaxamento se dá especificamente nesse caso através do sono, nós entramos em relação com o plano espiritual. Em outro momento, os espíritos dizem a Kardec que seria impossível a nossa continuidade na vida física se nós não tivéssemos o sono como elemento de ligação com o plano espiritual e reabastecimento das energias que nós precisamos para continuarmos encarnados, para continuarmos habitando um corpo físico. Então, o sono ele é de principal importância para a continuidade das nossas atividades no plano físico, e que nós sabemos, a ciência prova isso. Você pode ficar até 5 dias sem se alimentar e até 3 dias sem beber água, mas você não consegue ficar 3 dias sem dormir. Você não consegue. Você entra em choque do sistema nervoso e você desmaia, ou então você é induzido, através de medicação, para um sono profundo. Por quê? Porque é nesse momento do sono físico que nós entramos em relação com o plano espiritual, que é a nossa origem, e lá iremos receber não só informações, mas também receber energias necessárias para a continuidade da nossa experiência física. Então, essa possibilidade de nos encontrarmos ou de visitarmos amigos no plano espiritual, ou mesmo que ainda se encontre no plano material, ela é de total possibilidade. Total possibilidade. Agora, com relação ao aspecto do entendimento ou até da compreensão do que está acontecendo durante o período do sono físico, aí essa é uma variante que chega ao infinito. Por quê? Porque não há uma definição clássica para todas as situações que nós entramos em relação através do sono físico. Não há. E desde os tempos mais remotos da humanidade, o sono e o sonho, eles têm uma relação de entendimento e de compreensão acerca do que acontece na vida física. É muito comum, quando nós estamos entrando em relação através do sono físico com o plano espiritual, e ao despertarmos, temos uma pálida noção de que tivéssemos tido um encontro com alguém ou com um grupo de pessoas que a gente não sabe precisar, não sabe identificar. E nós, hoje, com o advento da doutrina espírita, compreendemos que essa vaga lembrança ela representa uma realidade do que aconteceu durante o sono físico. Agora, não quer dizer que necessariamente os lugares que eu irei habitar ou visitar durante o sono físico sejam lugares que estejam atrelados à minha experiência atual, à minha condição de espírito encarnado atual.
Porque, mais adiante, Kardec pergunta aos benfeitores se é possível alguém, durante o estado de vigília, ou seja, acordado, determinar, quando eu dormir eu quero encontrar, uma hipótese, né, com meu pai, que já está no plano espiritual. Eu posso até falar isso, mas não quer dizer que irá acontecer da forma que eu estou falando. Por quê? Porque, uma vez liberto do corpo físico, as minhas percepções elas são extremamente diferenciadas da percepção que eu tenho aqui no corpo físico, aqui nesse momento. Por quê? Porque durante o período em que eu me afasto do corpo através do sono natural, como diz Kardec, como diz os benfeitores a Kardec, eu mudo muitas das vezes do interesse da vida física. Digamos que eu fosse um espírito já equilibrado, que já tivesse uma condição espiritual razoável, quando no plano material eu tenho uma limitação de entendimento sobre diversos assuntos, uma vez liberto do corpo através do sono, eu tenho uma percepção maior da minha realidade espiritual e vou me encontrar ou me envolver com aqueles com quem eu tenho afinidade. Isso se aplica tanto para o equilíbrio como para o desequilíbrio. Temos alguns exemplos, né, que André Luiz relata para a gente no livro Missionários da Luz, quando Alexandre, que é o benfeitor que orienta André Luiz nesse livro, ele diz que iria fazer uma reunião de estudos e que estavam matriculados nesse estudo cerca de 150 espíritos, encarnados e desencarnados. Dos encarnados, eram 35 irmãos matriculados nesse curso que Alexandre iria proferir acerca da mediunidade. E, naquela noite em particular, apenas 3 irmãos não conseguiram chegar para se deslocar do corpo físico através do sono para a instância onde seria formalizado esse curso. E o benfeitor Alexandre pede a um dos colaboradores que vá até a residência dos irmãos que estavam matriculados nesse curso para saber o que estava acontecendo. Embora o Alexandre já sabia o que estava acontecendo, mas foi meio de favorecer a André Luiz uma aprendizagem e a nós também, como é o nosso comportamento ao longo do dia que vai resultar invariavelmente nos nossos encontros espirituais. E André Luiz nota que dos 3 irmãos, nenhum deles estavam associados mentalmente à tarefa que iriam empreender quando desligado do corpo físico. Cada um dava vazão aos seus desejos da vida cotidiana, e muitas das vezes desejos não explicitados para aquele grupo que estava inserido os irmãos. Então, embora eu possa querer que no momento em que eu vou deitar, faça a minha prece, e eu proponho à espiritualidade visitar esse ou aquele irmão, participar dessa ou daquela tarefa, estará intrinsecamente ligado ao meu cotidiano, o que eu penso no meu dia a dia. Porque não dá para eu passar o dia todo lá sujando o pé de lama e à noite, durante o sono, eu querer andar num lugar onde eu não sujo os meus pés. Por quê? Porque os meus pés já estão habituados a lugar ainda de grande dificuldade de higiene. Todos nós passamos, quando estamos nesse encontro espiritual, nós passamos pelo processo de reconhecimento das nossas reais possibilidades. E muitas das vezes fala assim, poxa, mas eu tive um sonho muito bonito, não lembro direito com quem, nem o que, mas eu tenho essa sensação de ter tido um sonho muito bom, muito feliz. E por que a gente não lembra? Primeiro, que não teria utilidade para a nossa vida prática de espírito encarnado. Uma hipótese, voltamos de novo a André Luiz. Quem lê o livro Nosso Lar, André Luiz, quando ele já envolto no entendimento da sua situação e começa a trabalhar nas câmaras de retificação, recebendo a orientação de Tobias e a assistência amorosa da enfermeira,
eu esqueci o nome agora dela, ela que me perdoe, mas eu esqueci. Quando ele estava num trabalho ativo durante 50 horas seguidas, ele foi convidado ao repouso pela necessidade ainda orgânica, Narcisa. Obrigado. Alguém me lembrou do nome, Narcisa. Né? E Narcisa e Tobias falam para ele, não, é necessário ele descansar. E ele vai para casa... obrigado, Sandra. Ele vai para a casa da dona Laura, né, que é a mãe de Lísia, onde ele estava alojado, abrigado, e ele deita... E o que acontece com o André Luiz? Ele sonha. Com quem? Ele se vê dentro de um barco pequeno, indo em direção ao alto, mas ele não se percebe remando, mas sabe que alguém está impulsionando o barco. E quando ele chega num determinado lugar, ele vê a sua mãe. E ao ver sua mãe, ele entra em êxtase, e a mãe fica muito feliz que ela pediu a Clarence, o ministro do Nosso Lar, que na primeira oportunidade de trabalho útil de André, ela pudesse abraçá-lo e demonstrar para ele a alegria desse trabalho que ele estava executando. Quando ele termina a conversa, ele diz o que para Dona Laura? Que ele quer ficar lá. O nome da colônia espiritual que Dona Laura habitava naquele momento é a Aurora Nova. André Luiz, Nosso Lar. A Aurora Nova estava num plano espiritual superior ao Nosso Lar. E ele não queria voltar para Nosso Lar. Olha, que nós espíritas almejamos ir para Nosso Lar, vai dar uma superpopulação. E André Luiz já não queria mais ficar em Nosso Lar e sim a Aurora Nova. Então, mas o que a mãe dele diz para ele? Não, André, aqui você não tem condições de ficar, é necessário você voltar. E quando ele volta para a experiência normal dele, lá nas atividades de Nosso Lar, ele lembra perfeitamente do sonho. Mas para ele, traduziu em quê? Num incentivo para trabalhar mais pela prática do bem, do amor e da caridade, para que ele pudesse, com mais frequência, visitar a mãe ou ser por ela visitado. Nós não temos ainda essa possibilidade de discernimento aqui no corpo físico e acabamos querendo, muitas das vezes, adiantar o processo do nosso retorno à espiritualidade, mesmo que involuntário, para que a gente possa estar naquela ambiência com aqueles amigos espirituais que nós sentimos tanta alegria e tanta felicidade. É por isso que muitas das vezes nós não lembramos do estado em que nós estávamos, no estágio que nós estávamos, através do sono físico, o que não acontece quando o caminho é mais embaixo. Quando nós nos reunimos com entidades ainda inferiores no aspecto moral, nós acordamos apavorados e dizemos o quê? Olha, tive uma experiência não muito agradável lá com os amigos espirituais de ontem, que ainda não estão bem entrosados no aspecto do evangelho. É assim que a gente fala? Não. A gente diz logo, tive um pesadelo horrível. E o que é o pesadelo? É o encontro com entidades que nós, muitas das vezes, nos comprazemos. O espírito adora ficar naquela situação de ser perseguido pelo plano espiritual inferior. Mas, muitas das vezes, nós vamos ao encontro da inferioridade moral por assimilação de vontades, de pensamentos e de desejos íntimos. Porque muitas das vezes a gente não relata para o nosso companheiro, para a nossa companheira, para o irmão de tarefa, as nossas tendências inferiores. A gente não relata. Olha, eu tenho um ódio de fulano, ninguém fala assim. A gente fala o quê? Olha, eu sinto que fulano, eu e fulanos temos uma diferença de existências passadas. A gente tenta florear o pavão para não parecer tão dificultoso assim a nossa relação com aquele irmão. Mas a doutrina nos propõe justamente o reencontro com aqueles com as inimizades do passado, para que, bafejados pelo que a doutrina nos propõe, nos oferece de esclarecimento, façamos aquilo que Jesus nos propõe, que é reconcilia com o teu adversário enquanto caminha com ele. Então, o sono físico, os encontros espirituais estão baseados também na questão da afinidade e da sintonia. Porque se eu pensar só coisas inferiores, de apreensão apenas da vida material, eu terei dificuldade de me relacionar no plano espiritual com espíritos que já estejam num patamar de progresso que me auxiliarão, que irão me ajudar. Eu estarei refletindo, muitas das vezes, a minha vida de relação.
É por isso que a doutrina tem um capítulo, né, muito forte sobre os sonhos, porque eles têm uma probabilidade de orientação muito grande para todos nós. E Kardec, ele continua, quando ele fala que, se é possível nós encontrarmos, né, marcarmos a reunião para nos encontrar, quando após o desencarne. Olha só, eu vou me propor, eu, Raquel, Rose, Sandra, Marisa, quando tiver num sono físico, a gente se encontra para estudar a doutrina. Queira Deus que aconteça, eu ficaria muito feliz se acontecesse assim, mas eu não posso afiançar que vou conseguir fazer. Por quê? Repito, a partir do momento do sono físico, eu me desligando do meu corpo, eu vou ao encontro das minhas reais percepções espirituais. E como é que eu sei quais são essas reais percepções espirituais desse espírito tão necessitado chamado Evaldo? Basta eu analisar os meus pensamentos. Porque nós aprendemos um ditado popular que diz assim: diga-me com quem andas que eu direi quem tu és. Mas o doutor Bezerra de Menezes, numa mensagem, ele diz para a gente: diga-me o que pensas que eu direi com quem tu andas. Então, se eu, no transcorrer do meu dia, os meus pensamentos, que são os mais variados possíveis, eu não começar a exercer um processo de controle sobre ele, a partir do momento que eu entro no sono físico, eu vou ao encontro desses pensamentos do meu cotidiano. É diferente daqueles espíritos, nós citamos o caso do nosso benfeitor Daniel Cristóvão, de Chico Xavier, de Leon Denis, que já tem o desejo da prática do bem, permanentemente. Nada os tira da jornada da prática do bem. Então, eles, quando estavam no corpo físico, entrando em relação com o plano espiritual através do sono, eles se aglutinavam em prol do progresso da humanidade e da sociedade que estavam inseridos. Então, todos nós temos esse caminho a seguir. Na 419, Kardec vem questionar sobre a transmissão oculta do pensamento. Isso é uma encrenca danada, né, gente? Porque quando a gente toma conhecimento, à luz da doutrina espírita, da possibilidade de que os nossos pensamentos não são só nossos, ou seja, a nossa privacidade está intimamente relacionada à condução dos meus desejos íntimos, dos meus pensamentos mais íntimos, porque Kardec pergunta em outro momento aos benfeitores se os espíritos podem ver os nossos pensamentos, perceber os nossos pensamentos. O que os benfeitores dizem a Allan Kardec? Inclusive aqueles que vós mesmos gostariam de esquecer, de omitir. Então, os nossos pensamentos, eles pairam no plano espiritual no nível de percepção variada. Não é que todo espírito pode ler o pensamento de todo mundo. Não, não dá. Não é assim. É questão de afinidade. A partir que haja interesse mútuo, por exemplo, se eu sou uma pessoa que estou muito ligado na questão da violência urbana, tá? Que existe hoje como existia em várias épocas da humanidade. Hoje apenas se noticia mais, mas não que seja maior do que há 30, 40, 50 anos atrás. Não é. Isso aí, as próprias estatísticas de sociologia afirmam para a gente que, por mais que a gente não entenda assim, a violência urbana está menor. Se nós fôssemos entrar no aspecto do pessimismo da maioria, nós estaríamos numa dificuldade muito grande. Tem até uma frase que é muito comum ser utilizada, dizendo que o mundo vai de mal a pior. E o nosso benfeitor Chico Xavier tem uma frase que ele usa, e pode ser encontrada na internet. Ele diz o seguinte: falam que o nosso mundo vai de mal a pior. Eu acredito na afirmação de Emmanuel, segundo a orientação de Jesus, que nós continuamos a caminho da luz. Então, o mundo não vai de mal a pior. O mundo está caminhando para a luz que emana de Jesus. Disso eu não tenho a menor dúvida. Mas se eu sou atrelado ainda aos pensamentos da violência urbana, o que eu estou criando no meu ambiente mental? Medo, a dúvida e a falta de fé.
invariavelmente, eu estou criando isso. Toda e qualquer situação que aconteça em qualquer âmbito da sociedade terrena me leva a um desespero imediato. E esse desespero ele é compartilhado com espíritos que pensam na mesma forma ou que desejam se alimentar desse tipo de pensamento. Então, quando Kardec questiona os benfeitores se as ideias que nós formulamos, elas podem ser compartilhadas no plano espiritual, e eles dizem que isso acontece e acontece constantemente. Mas nós vamos nos ater às ideias que são formuladas para o bem da humanidade. Como ele coloca na 419, que ele pergunta, né, que a Rose leu para a gente, que é o que dá causa que há uma ideia, de uma descoberta, por exemplo, surja em muitos pontos ao mesmo tempo. Nós temos como princípio básico da doutrina espírita a universalidade do ensino dos espíritos. O que isso significa? Nós já paramos para pensar nisso, que é um dos conceitos básicos da doutrina, a universalidade do ensino dos espíritos, quer dizer o quê? Que ninguém é detentor de ensinamento privilegiado. Em nenhuma época, alguns milênios passados, havia uma questão das pitonisas ou dos hierofontes, né, que eram os médiuns de antigamente, aonde se traduziam como sendo pessoas especiais que só eles recebiam comunicação do plano espiritual, e nem na antiguidade isso era visto acontecer. E muito menos hoje, na modernidade. Que eu estava lendo esse ponto e eu estava lembrando da questão de que Thomas Alva Edison desenvolveu a lâmpada. Né? Benjamin Franklin descortinou a possibilidade da energia elétrica. E Thomas Alva Edison, fazendo experimento para condensar a energia elétrica nos filamentos da lâmpada, que originaria a luz, ele fez milhares de tentativa até chegar àquilo que ele considerava ideal. Mas as lâmpadas apagavam, queimavam pela carga constante de energia. Aí veio um outro irmão chamado Tesla, que ele estabelece o que é as correntes alternativas. Quer dizer, duas fontes de informações se uniram baseadas em quê? Na produção de algo que fosse útil para a humanidade terrena. Então, essas possibilidades não tem aquela condição que muitas das vezes nós falamos assim, eu descobri isso, eu criei isso. Essa visão ainda egoísta, ela tenderá a ser superada, ela tenderá a desaparecer a partir do momento que nós progridamos moralmente e passamos a entender que haja essa real universalidade dos ensinos dos espíritos. Enquanto a gente não entender assim, a gente vai querer ser pai da criança. E, normalmente, da criança bonita, que filho feio, ninguém quer ser pai, não é assim um ditado? Aí, o senhor Allan Kardec, ele pergunta aos espíritos, podem os espíritos comunicar-se estando completamente despertos os corpos? E a gente tem exemplos, não só na doutrina, mas na história da humanidade, desse fato acontecer. Nós temos o exemplo mais clássico, que Kardec coloca isso, sobre a questão da bicorporiedade, né? O caso de Santo Antônio de Pádua, que estava numa região remota da Itália, e o pai dele sendo acusado de assassinato lá em Lisboa, e ele parou a pregação dele e foi até lá. Mais recente, mais próximos, tem um caso do professor, do nosso benfeitor espiritual, Eurípides Barçanufo, que também se apresentou e se apresentava em várias circunstâncias, deixando o corpo físico na sala de aula, e ele se apresentava para fazer um parto, para atender um necessitado, para levar um medicamento para alguém. Então, essa possibilidade ela existe, inclusive, entre espíritos encarnados com não frequência, mas há a possibilidade sim. Porque quantas vezes a gente está na nossa residência, está com os nossos pensamentos produzindo boas coisas, bons pensamentos, e nos vemos mentalmente à frente de um irmão. Ou, então, temos a nítida certeza de que fulano esteve aqui, encarnados ou desencarnados.
não há uma regra geral que possamos afirmar que só os encarnados que conseguem fazer ou só os desencarnados conseguem fazer. Não. Há possibilidade, mas não é rotineiro e nem cotidiano. A gente, para chegar a um patamar de Santo Antônio de Pádua e de Eurípides Barçanufo, temos muita estrada para andar. Mas possível é. Possível é. Inclusive, tem um amigo que já está no plano espiritual, ele tinha tanta facilidade no aspecto do desdobramento mediúnico que ele constantemente se via em outro ambiente e interagia com as pessoas que estavam naquele ambiente. E as pessoas tinham certeza absoluta que ele esteve lá presencialmente, fisicamente, quando sabemos, à luz da doutrina, que foi uma percepção espiritual, e no caso do médium vidente, ele tem a possibilidade dessa interação. Agora, o que nós queremos deixar bem explicado e bem pontuado é que o que Kardec questiona os benfeitores no aspecto da questão 421, quando ele pergunta se pode explicar que duas pessoas perfeitamente acordadas tenham instantaneamente a mesma ideia. Nós vemos isso com uma constância danada. Você pode, às vezes, você está pensando em determinado assunto e alguém fala aquele assunto que você está pensando. Isso ocorre com uma frequência muito grande. Isso aí demonstra uma grande faculdade? Não, gente. Isso daí é o que Kardec chama de forças anímicas da alma. É uma possibilidade anímica, não é mediunidade extrasensorial, não é nenhum fator que classifique o que assim ocorre como sendo algo excepcional. Não, ocorre com muito mais constância. Quantas vezes a gente, dentro de casa, no grupo familiar ou na casa espírita que frequentamos, nós pensamos em determinado ponto e alguém que está no ambiente fala justamente aquilo que a gente pensou. A possibilidade disso é uma possibilidade real em função daquilo que os espíritos dizem a Kardec. São dois espíritos simpáticos, ou seja, que têm uma semelhança de pensamentos que se encontram naquele momento, naquela possibilidade. E os espíritos dizem a Kardec. Pode-se dizer que falam entre si a linguagem dos espíritos. Eu acho interessante quando benfeitores colocam a linguagem dos espíritos. Por quê, gente? Como é que os espíritos se comunicam? Pela palavra? Não. Pelo pensamento. Então, nós idealizamos, criamos imagens mentais acerca de determinados assuntos, e essas imagens mentais, quando estamos no plano físico, quando estamos em estado de vigília ou acordado, nós manifestamos e materializamos esses pensamentos através da palavra. Agora, no plano espiritual, quando nós pensamos assim, eu vou ler a pergunta 421 do Livro dos Espíritos, não é que aparece assim no meu pensamento as palavras que eu estou pensando da pergunta 421, não. É a ideia. Assim como quando os espíritos desejam se comunicar conosco, eles não trazem palavra por palavra, eles trazem uma ideia que nós vestimos essa ideia com as nossas palavras. Porque os espíritos, eu vou repetir o que eu falei no início, os espíritos não têm o aparelho fonador. Eles não têm a possibilidade do som através da palavra. Eles criam uma ideia. Se nós tivermos um pouquinho mais de paciência de ler, eu indicaria aos irmãos o capítulo 2 do livro Pensamento e Vida, ditado pelo benfeitor Emmanuel, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, aonde tem o título desse capítulo é A Vontade, que nós vamos compreender melhor as orientações, as explicações do plano espiritual acerca do pensamento e da verbalização desse pensamento. Que os espíritos dizem para a gente que as palavras é o revestimento dos pensamentos para o plano material. Mas no plano espiritual, quando você olha para alguém que você tem muita afinidade, você não compreende o que a pessoa quer pelo olhar. Ou seja, é essa a linguagem dos espíritos, como nos falam.
os nossos benfeitores. Então, quando nós tratamos da questão dos sonhos e do conhecimento do pensamento, primeiro, sonho é uma faculdade que é anímica que nós temos por estarmos num plano material. Não podemos caracterizar o sonho como mediunidade. Por quê? Quando você entra em relação com algum espírito através do sonho e você relata isso ao despertar, aí se torna mediunidade. Só essa relação, não. Só essa relação, não. Porque nós temos o caso, como diz Kardec, os benfeitores a Kardec, que nos sonos induzidos, que seria no caso como ele coloca aqui, deixa eu ver como é que o Espírito coloca, para a gente não falar de forma indevida, né? Quando ele coloca aqui... Oh, meu Deus, cadê? Pode comunicar com o estado de vigília, tá bom? Aí, quando ele diz aqui que a gente pode ter um sono induzido através da indução do plano espiritual para uma comunicação que se estabelecerá. Nesse caso aí, funcionamos na condição de médium. Por quê? Porque o sonambulismo... Obrigado, a palavra tinha fugido completamente. O sonambulismo, ele, por si só, é uma ação anímica. Mas quando ele retrata uma experiência espiritual que o sonâmbulo esteja vivenciando, aí se torna mediunidade. Então, não vem com a percepção de que eu sonhei e vai acontecer. Não é assim. Não é assim. Tem vários fatores que nos levam, por isso Kardec dá tanto atenção aos sonhos, e nós devemos estudá-lo com mais insistência para ter uma compreensão adequada. E também o fato de que eu percebi o pensamento de alguém e falei a mesma coisa, não quer dizer que eu seja um médium extraordinário por isso, não, gente. Pelo amor de Deus. Isso daí é uma possibilidade que todos nós temos, a partir da questão da afinidade, da sintonia. O que nós fazemos nesse momento, se não entrarmos em sintonia com os mentores espirituais que orientam as nossas casas para transmitir aquilo que eles desejam nos ensinar. Isso aí é algo excepcional? Não, não. É apenas a ação da nossa vontade do esclarecimento à luz da doutrina espírita, que é a nossa finalidade. Afinal de contas, o Espírito de verdade nos orienta dois mandamentos. Dois mandamentos. Ou dois ensinamentos, como ele coloca, né? 2 ensinamentos eu vos dou, não é mandamento, é 2 ensinamentos eu vos dou. O primeiro, espírita, amai-vos. O segundo, o que estamos fazendo nesse momento com muita alegria, espíritas, instruí-vos. Então, a partir do momento que a gente se instrui, a mediunidade sai daquele patamar do maravilhoso e sobrenatural, que é o segundo capítulo do Livro dos Médiuns, que eu proponho sempre a todos nós lermos e estudarmos, para que possamos compreender que, em relação à interação do plano espiritual com o plano material, nada tem de maravilhoso e nem de excepcional. Quem consegue ter essa interação, consegue ter esse envolvimento, não deve se colocar em condições de excepcionalidade, não. Pelo contrário, é de mais responsabilidade. Que Jesus nos abençoe, nosso tempo chega ao final. E eu queria também, se a Raquel, a Rose me permite, né? Eu tenho um canal no YouTube, o meu canal, Evaldo Raio Oliveira, onde eu coloco as palestras, os estudos que nós fazemos e temos sempre a oportunidade de divulgar a doutrina para aqueles que, muitas das vezes, buscam algum tema de interesse para o esclarecimento que a doutrina nos propõe. Né? E a gente segue sempre a orientação de Jesus quando ele diz: esclareça-te com a verdade, que ela te libertará. Então, nós vamos nos esclarecendo com a verdade. Vamos sair daquela ilusão de que fulano interpreta sonho muito bem e vai me dizer tudo, ou então que fulano que usa esse ou aquele artifício para interpretar o sonho, ele é muito bom. Não, isso daí é uma situação que nós temos que ter muito cuidado, porque se existe aqui no plano material aqueles irmãos que, pela facilidade do entendimento, conseguem nos envolver em situações desagradáveis, também no plano espiritual existem. Então, estudando a doutrina, nós vamos nos acercar de elementos para que possamos desenvolver as nossas possibilidades de entendimento e de aplicação
do Evangelho de Jesus, que é o objetivo de cada um de nós. Muito obrigado a todos. Um beijo no coração. Muito obrigada, Evaldo, pelo seu estudo. Então, vamos à nossa segunda parte, que agora é a hora do passe. Então, vamos ler o Evangelho e fazer a nossa prece. Capítulo 17, hoje, Sede perfeito, instruções dos Espíritos, caracteres da perfeição. Amai vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e vos caluniam, porque se amais somente aquele que vos ama, que recompensa haveis de ter? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudardes apenas vossos irmãos, que fazei de especial mais do que os outros? Os gentios também não fazem assim? Sede, pois, vós outros perfeito, como vosso Pai Celestial é perfeito. O item 2 é um pouco grande, então nós vamos parar por aqui e vamos fazer a nossa prece. E assim, Senhor Jesus, te agradecemos mais uma tarde de estudo, mas agora te pedimos, envolva todos nós, os trabalhadores da casa de Daniel Cristóvão, quer encarnados, quer desencarnados, envolva todos aqueles que estão aqui envolvidos nessa nossa palestra da tarde de hoje, nas tuas vibrações amorosas, que possamos receber, na medida do nosso merecimento, os eflúvios amorosos e salutares que cairão sobre nós. Te pedimos, Jesus, seja conosco, hoje e sempre. Então, ele está falando, né? Para a gente amar o inimigo, ser perfeito. Então, amar o inimigo não é fácil, devido ao nosso estágio evolutivo, que nós ainda nos encontramos. Mas o próprio Evangelho tem um capítulo só sobre isso, dos amar os inimigos, né? Então, ele fala assim, que não devemos guardar ódio, nem rancor, nem desejo de vingança, retribuir o mal com o bem, né? Porque é esse o objetivo, que a gente pratique o bem, que a gente desconsidere as pessoas que nos querem mal e a gente mesmo, né? Passar a amar o próximo. E que devemos revidar sempre o mal com o bem, porque assim nós estaremos buscando transformar esses sentimentos ruins que a gente ainda traz conosco de encarnações passadas, esses comportamentos inadequados em relação ao outro, né? Então, nós precisamos o quê? Modificar, melhorar os nossos sentimentos, nossos comportamentos, né? E isso só se vai se dar através do bem. Porque amar é difícil, né? A gente ainda está num patamar daquele amor egoísta, de só amar os parentes e amigos. Então, para a gente chegar a esse estágio de evolução, porque nós nunca seremos perfeitos que nem Deus, né? Nós temos uma perfeição relativa. E para a gente chegar a essa perfeição relativa, nós temos que praticar o bem. E na prática do bem, a gente vai aprender a amar. Amar o próximo, amar o inimigo, amar a todos, porque nós somos filhos do mesmo Pai. Nós fazemos parte de uma família universal. E onde que tem que imperar o amor, a fraternidade, né? Então, com aqueles que ainda têm mau sentimento para com os outros, a gente tem que pensar que eles estão doentes da alma, aí que precisam mais das nossas preces, do nosso amparo, do nosso carinho, né? Termos compaixão. E à medida que a gente vai buscando burilar esses nossos sentimentos, transformar esses sentimentos ruins que ainda trazemos em nós estamos promovendo a nossa reforma íntima, que vai nos fazer seres melhores, já nessa encarnação e na próxima, principalmente. Então, vamos buscar essa reforma íntima, moral, e vai depender da nossa vontade e do nosso esforço. Lamentarmos, não vamos sair do lugar. Então, vamos buscar essa reforma íntima que se dará através da prática do bem, através da renovação de sentimentos. Então, muita paz.
Então, agora vamos fazer a nossa prece final para encerrarmos. Então, assim, Senhor Jesus, te agradecemos de coração por termos tido na tarde de hoje esse pão espiritual que nos alimentou, que nos sustentou, que tirou todas as dúvidas, né, do nosso coração. Então, mais uma vez te pedimos, sustenta a nossa casa querida, a nossa casa amorosa, todos os trabalhadores, encarnados e desencarnados, e seja conosco, porque muito precisamos de ti. Que assim seja, graças a Deus. Uma boa tarde a todos.